Olá, quarto ano! Hoje é sexta-feira, último dia da semana. Fecharemos a semana com a disciplina de ciências e depois matemática, tá? Então vocês vão pegar esse livro aqui, ó, Buriti Ciências, quarto ano. Vocês irão abrir na página 139 e falaremos um pouquinho sobre orientação utilizando o sol. Então, a professora vai continuar o mesmo assunto da aula passada, né? Vai falando de movimento, de orientação, ponto de referência, e agora vamos analisar um pouquinho a orientação pelo sol. Vamos entender um pouquinho o que quer dizer. Aqui a professora está falando assim, ó, orientação utilizando o sol. Você sabia que as palavras nascer e pôr são usadas porque os povos antigos acreditavam que cada dia nascia um novo sol e à tarde ele se punha abaixo do horizonte para morrer? Nossa, que interessante, né? Essa análise aqui, muito legal. Hoje sabemos que isso não é verdade, pois o sol nasce e se põe todos os dias, né? Ele nasce e se põe, nasce e se põe. Por causa do movimento de rotação do planeta Terra, responsável pela ocorrência dos dias e das noites. Mesmo assim, as expressões nascer do sol e pôr do sol ainda são muito utilizadas por nós. Por isso, a região onde o sol nasce recebe o nome de nascente. Então, onde nasce o sol é nascente. E a região onde se põe recebe o nome de poente. Então, vamos ver uma imagem para entender melhor. A professora colocou aqui uma imagem extra só para ensinar, para explicar para vocês. Então, aqui o corpo, né, da pessoa, uma menina. Então, do lado direito dela, o sol nasce, por exemplo, né? Quer dizer que ele nasce no leste. Então aqui o sol nasce, chama nascente. Aí ele vai se movimentar durante o dia, né? Durante o dia. Aí, mais ou menos, ou meio-dia, o sol vai ficar bem na frente aqui, ou em cima, logo em cima da cabeça certinho. Eu sei que é meio-dia. Então, o meio-dia seria o norte, a frente é o norte. E ele se põe o quê? No oeste. Então, chama-se poente. Ele se põe, ele se esconde e aí vai surgir o entardecer. E depois a noite. Então, atrás da menina, embaixo, né, seria o sul. Nós vamos assistir um vídeo que vai explicar certinho para vocês esse conceito, mais interativo do que a professora explicando, para vocês entenderem melhor. Mas antes disso, nós vamos responder aqui uma questão. Tá falando assim, ó. 3. Você acha que é possível se localizar utilizando a posição do Sol no céu como referência? Vocês acham que nós podemos usar o Sol como ponto de referência? Aí vocês vão colocar a opinião de vocês, tá? Nessas linhas aqui, ó. Aí aqui vai falar um pouquinho assim, ó. Os pontos cardeais. Os pontos de referência variam de acordo com a localidade. Por isso, ao percorrer distâncias maiores, é preciso utilizar referências mais confiáveis. Os pontos cardeais são pontos de referência universais, ou seja, podem ser utilizados em qualquer parte do mundo. São eles o leste, que a professora explicou na imagem, representado pela letra L, oeste pela letra O, o norte representado pela letra N e o sul pela letra S.
Podemos nos orientar conhecendo as regiões da nascente e do poente do Sol. O Sol aparece leste e se põe no oeste, como a professora havia explicado para vocês. Então agora o vídeo interativo para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Estes são os chamados pontos cardeais. Eles estão sempre presentes quando o assunto é orientação ou localização. Sabe como identificamos esses pontos? Simples. Aponte com seu braço direito na direção em que nasce o Sol. Ali é o leste, ou simplesmente L. Depois, aponte com o braço esquerdo para o lado oposto. Lá está o oeste, ou O. O norte, N, estará então à sua frente e o sul atrás de você. Durante a noite, a Lua pode ser usada como ponto para orientação, usando a mesma metodologia que utilizamos com o Sol. Utilizamos esses pontos seja para localizar um endereço, um ponto turístico, nas rotas aéreas, marítimas, em trilhas e tantas atividades relacionadas com a localização. Além dos pontos cardeais, existem também os pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste, e também os subcolaterais, que se localizam, digamos assim, entre uns e outros pontos. Desde a antiguidade, o homem se localizava através da observação do céu, pela posição dos astros e das estrelas, pela direção e intensidade dos ventos ou por fenômenos da natureza. No entanto, a bússola foi sem dúvida o instrumento de localização mais conhecido, indicando o norte através da agulha magnética. Já a rosa dos ventos foi muito usada também na época das grandes navegações, contendo 32 direções de orientação. Hoje em dia, temos inúmeros recursos com mais tecnologia, como coordenadas geográficas e GPS, tornando a localização cada vez mais precisa. É um pequeno videozinho que vai contar de maneira interativa para vocês, que a professora já tinha explicado, tá? Então aqui vai falar um pouquinho daquele assunto do vídeo, ó. Sol como referência. Então, Sol, leste, e ele se põe no oeste. Então, ele vai percorrer toda essa parte do céu, né? Do globo terrestre aí, para se pôr. Se abrir o braço com a mão direita apontado para o lado do nascente, ele indicará a direção leste. A direção oeste estará do lado oposto. À sua frente estará a direção norte e às suas costas estará a direção sul, né? Então, no caso aqui desse menino, o que está no sul seria assim como se fosse um matinho. No lado norte, que é o oposto, seria o quê? Os prédios, a estrada. Do lado leste, nós temos o sol e as montanhas. A pedra também pode ser um elemento. No lado leste, eu tenho outros matos aqui, ó. Parece mato, parece árvores, né? Então, isso daqui seria a orientação. O sol como referência para orientação. Então, por hoje é só. Tchauzinho!